Estamos lendo o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora o capítulo de número 17. Ao Senhor teu Deus não sacrificarás boi ou ovelha em que haja defeito ou qualquer deformidade, pois isso é abominação ao Senhor teu Deus. Se no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dá o Senhor teu Deus, for encontrado algum homem ou mulher, que tenha feito o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo o seu pacto, que tenha ido e servido a outros deuses, adorando-os a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a qualquer astro do exército do céu, o que não ordenei, e isso te for denunciado, e o ouvires, então o inquirirás bem, e eis que, sendo realmente verdade que se fez tal abominação em Israel, então levarás às tuas portas o homem ou a mulher que tiver cometido esta maldade, e apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Pela boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Se alguma causa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, tornando-se motivo de controvérsia nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver nesses dias, e inquirirás, e eles te anunciarão a sentença do juízo. Depois cumprirás fielmente a sentença que te anunciarem no lugar em que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem, conforme o teor da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que pronunciarem farás. Da palavra que te disserem, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda. O homem que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá. Assim exterminarás de Israel o mal, e todo o povo, ouvindo isso, temerá, e nunca mais se ensoberbecerá. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitando, disseres: porei sobre mim um rei, como fazem todas as nações que estão em redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Porás um dentre teus irmãos como rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro, homem que não seja de teus irmãos. Ele, porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si a prata e o ouro. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei, do exemplar que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos, a fim de os cumprir, para que o seu coração não se exalte sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que se prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Estamos lendo o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora o capítulo de número 18. Os levitas sacerdotes e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Comerão das ofertas queimadas do Senhor e da herança dele.
não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Estes, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que oferecem sacrifícios de boi ou de ovelha. O ofertante dará ao sacerdote a espádua, as queixadas e o bucho. Ao sacerdote darás as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu dentre todas as tuas tribos para assistir e ministrar em nome do Senhor, ele e seus filhos para sempre. Se um levita saindo de alguma das tuas cidades, de todo Israel, em que ele estiver habitando, vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolher, e ministrar em nome do Senhor seu Deus, como fazem todos os seus irmãos os levitas que assistem ali perante o Senhor, comerá porção igual a deles, fora a das vendas do seu patrimônio. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém, quanto a ti o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvirás, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Do meio de seus irmãos lhes suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com presunção a falou o profeta, não o temerás. Estamos lendo o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora o capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra ele te dá, e tu as desapossares, e morares nas suas cidades e nas suas casas, designarás para ti, no meio da terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres 3 cidades. Preparar-lhe-ás caminhos, e partirás em 3 os termos da tua terra, que o Senhor teu Deus te dará em herança. Isto será para que todo homicida se acolha nessas cidades. Este, pois, é o caso no tocante ao homicida que se acolher ali para que viva. Aquele que involuntariamente matar a seu próximo, a quem dantes não odiava, como, por exemplo, aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com um machado para cortar a árvore,
o ferro saltar do cabo e ferira o seu próximo, de sorte que venha a morrer, o tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida enquanto estiver abrasado o seu coração, e o alcance por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, não havendo nele culpa de morte, pois que dantes não odiava o seu próximo. Pelo que eu te dou esta ordem: 3 cidades designarás para ti. E se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que prometeu dar a teus pais, quando guardares, para o cumprires, todo este mandamento que eu hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de andar sempre nos seus caminhos, então acrescentarás a estas 3 mais 3 cidades, para que não se derrame sangue inocente no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e não haja sangue sobre ti. Mas se alguém, odiando a seu próximo e lhe armando ciladas, se levantar contra ele e o ferir, de modo que venha a morrer, e se acolher a alguma destas cidades, então os anciãos da sua cidade, mandando tirá-lo dali, o entregarão nas mãos do vingador do sangue, para que morra. O teu olho não terá piedade dele. Antes, tirarás de Israel o sangue inocente, para que te vá bem. Não removerás os marcos do teu próximo, colocados pelos teus antecessores na tua herança que receberás na terra em que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado cometido, pela boca de 2 ou de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Se uma testemunha iníqua se levantar contra alguém, para o acusar de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver nesses dias. E os juízes inquirirão cuidadosamente. E eis que, sendo a testemunha falsa, e falso o testemunho que deu contra seu irmão, far-lhe-ás como ele cuidava fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Os restantes, ouvindo isso, temerão, e nunca mais cometerão semelhante mal no meio de ti. O teu olho não terá piedade dele. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Estamos lendo o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora o capítulo de número 20. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo mais numeroso do que tu, deles não terás temor, pois contigo está o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Quando estiveres para entrar na peleja, o sacerdote se chegará e falará ao povo, e lhe dirá: Ouvi, ó Israel, vós estáis hoje para entrar na peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a dedicou? Vá e torne para casa. Não suceda que morra na peleja e outro a dedique. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne para casa. Não suceda que morra na peleja e outro a desfrute. Também qual é o homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne para casa. Não suceda que morra na peleja e outro a receba. Assim
continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne para casa, a fim de que o coração de seus irmãos não se derreta como seu coração. Então, tendo os oficiais acabado de falar ao povo, designarão chefes das tropas para estarem à frente do povo. Quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, apregor-lhe-ás a paz. Se ela te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Se ela, pelo contrário, não fizer paz contigo, mas guerra, então a sitiarás. E logo que o Senhor teu Deus a entregar nas tuas mãos, passarás ao fio da espada todos os homens que nela houver. Porém as mulheres, os pequeninos, os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás por presa, e comerás o despojo dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem mais longe de ti, que não são das cidades destas nações, mas das cidades destes povos que o Senhor teu Deus te dá em herança. Nada que tem fôlego deixarás com vida. Antes, destruí-los-ás totalmente, aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos perizeus, aos heveus e aos jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que não vos ensinem a fazer conforme todas as abominações que eles fazem a seus deuses, e assim pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele poderás comer. Pelo que não o cortarás. Porventura a árvore do campo é homem, para que seja sitiada por ti? Somente as árvores que souberes não serem árvores cujo fruto se pode comer, é que destruirás e cortarás. E contra a cidade, para guerrear contra ti, edificarás baluartes até que seja vencida. Estamos lendo o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora o capítulo 21. Se na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres for encontrado algum morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão as distâncias dali até as cidades que estiverem ao redor do morto. E será que, na cidade mais próxima do morto, os anciãos da mesma tomarão uma novilha da manada, que ainda não tenha trabalhado, nem tenha puxado na canga. Trarão a novilha ao vale de águas correntes, que nunca tenha sido lavrado, nem semeado. E ali, naquele vale, quebrarão o pescoço à novilha. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, e para abençoarem em nome do Senhor, segundo a sua sentença, se determinará toda demanda e todo ferimento. E todos os anciãos da mesma cidade, a mais próxima do morto, lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado no vale, e protestando dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos o viram. Perdoa, ó Senhor, ao teu povo Israel, que tu resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será perdoado. Assim tirarás do meio de ti o sangue inocente, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e os levares cativos, se vires entre os cativos uma mulher formosa à vista, e afeiçoando-te dela, quiseres tomá-la por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela, tendo rapado a cabeça,
cortado as unhas e despido as vestes do seu cativeiro, ficará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro. Depois disso estarás com ela, e serás seu marido, e ela será tua mulher. E se te enfadares dela, deixá-la-ás ir à sua vontade, mas de modo nenhum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, porque a humilhaste. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e ambas lhe tiverem dado filhos, e o filho primogênito for da desprezada, quando fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto ele é as primícias da sua força, o direito da primogenitura é dele. Se alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedeça à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e que, embora o castiguem, não lhes dê ouvidos, seu pai e sua mãe, pegando nele, o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é costumaz e rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim exterminarás o mal do meio de ti, e todo Israel, ouvindo isso, temerá. Se um homem tiver cometido um pecado digno de morte, e for morto, e o tiveres pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque aquele que é pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Estamos lendo o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora o capítulo 22. Se vires extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te desviarás deles, sem falta os reconduzirás a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, levá-los-ás para a tua casa e ficarão contigo até que teu irmão os venha procurar. Então lhes restituirás. Assim farás também com seu jumento, bem como com as suas vestes, e com toda coisa que teu irmão tiver perdido e tu achares. Não te poderás desviar deles. Se vires o jumento ou o boi de teu irmão caídos no caminho, não te desviarás deles, sem falta o ajudarás a levantá-los. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Se encontrares pelo caminho, numa árvore ou no chão, um ninho de ave com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Sem falta deixarás ir a mãe, porém os filhotes poderás tomar, para que te vá bem, e para que prolongues os teus dias. Quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito, para que não tragas sangue sobre a tua casa, se alguém cair dali. Não semearás a tua vinha de duas espécies de sementes, para que não fique sagrado todo o produto, tanto da semente que semeares, como do fruto da vinha. Não lavrarás com o boi e o jumento juntamente. Não te vestirás de estofo misturado de lã e linho juntamente. Porás franjas nos 4 cantos da tua manta com que te cobrires. Se um homem tomar uma mulher por esposa, e tendo coabitado com ela,
vier a desprezá-la e lhe atribuir coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e, quando me cheguei a ela, não achei nela os sinais de virgindade. Então o pai e a mãe da moça tomarão os sinais da virgindade da moça e os levarão aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, e agora ele a despreza. E eis que lhe atribuiu coisas escandalosas, dizendo: não achei na tua filha os sinais da virgindade. Porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. E eles estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos daquela cidade, tomando o homem, o castigarão, e multando-o em 100 siclos de prata, os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem em Israel. Então ficará sendo sua mulher, e ele por todos os seus dias não poderá repudiá-la. Se, porém, esta acusação for confirmada, não se achando na moça os sinais da virgindade, levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, porque fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tenha marido, morrerão ambos, o homem que se tiver deitado com a mulher e a mulher. Assim exterminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram, a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Mas se for no campo, que o homem achar a moça que é desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. Porém a moça não farás nada. Não há na moça pecado digno de morte, porque, como no caso de um homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este caso. Porque ele a achou no campo, a moça desposada gritou, mas não houve quem a livrasse. Se um homem achar uma moça virgem, não desposada, e pegando nela deitar-se com ela e forem apanhados, o homem que se deitou com a moça dará ao pai dela 50 siclos de prata, e porquanto a humilhou, ela ficará sendo sua mulher. Não a poderá repudiar por todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, e não levantará a cobertura de seu pai. Estamos lendo o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora o capítulo de número 23. Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou for cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum amonita, nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará jamais na Assembleia do Senhor, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saís do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Contudo, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou-te da maldição em bênção, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz nem prosperidade por todos os teus dias para sempre. Não abominarás o edomeu, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois peregrino foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração entrarão na Assembleia do Senhor. Quando te acampares contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Se houver no meio de ti alguém que por algum acidente noturno não estiver limpo, sairá fora do arraial,
não entrará no meio dele. Porém, ao cair da tarde, ele se lavará com água, e depois do sol posto entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial, para onde sairás. Entre os teus utensílios terás uma pá, e quando te assentares lá fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás o teu excremento, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar, e para te entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa impura em ti, e de ti se aparte. Não entregarás a seu senhor o servo que, fugindo dele, se tiver acolhido a ti. Contigo ficará, no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, onde lhe agradar, não o oprimirás. Não haverá, dentre as filhas de Israel, quem se prostitua no serviço do templo, nem dentre os filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás o salário da prostituta, nem o aluguel do sodomita para a casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Do teu irmão não exigirás juros, nem de dinheiro, nem de comida, nem de qualquer outra coisa que se empresta a juros. Do estrangeiro poderás exigir juros, porém do teu irmão não o exigirás, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo o que puseres a mão na terra a qual vais para possuíres. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Se, porém, te abstiveres de fazer voto, não haverá pecado em ti. O que tiver saído dos teus lábios guardarás, e cumprirás tal como voluntariamente o votaste ao Senhor teu Deus, prometendo-o pela tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer uvas conforme o teu desejo, até te fartares, porém não as porás no teu alforje. Quando entrares na seara do teu próximo, poderás colher espigas com a mão, porém não meterás a foice na seara do teu próximo.